Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem porque começou o veredito! Vamos lá fazer veredito aqui de Rebel Moon. Sai daí que não chegou sua hora ainda. Olha só, ele tá querendo mostrar já quantos ovos ele vai dar pra Rebel Moon. Esse é o Marcelo Hess empolgado aqui com o Snydeus, que voltou com tudo. Voltou aí com a Netflix, dando todo o apoio pra ele fazer não um, mas vários filmes desse novo universo. Ah, são vários, que é Rebel Moon. Pelo menos vão dois ser ele já muitos. garantiu, né? Olha só, hein? Vamos ver se vão sair vários aí, ó. Porque a julgar pelo primeiro filme, quer dizer, qualidade não é medida, né? Do que os filmes têm a oferecer, de quantos vão ser e tal. Enfim, o Zack Snyder não conseguiu fazer o Star Wars, então ele fez uma versão de Star Wars que não tem o nome de Star Wars, não tem sabre de luz, não tem o lado negro da força, não tem Jedi, mas tem todo o resto. E a gente vai dar as nossas opiniões aí sobre Star Wars sem Star Wars. Who among you is willing to die for what you believe? Tem tudo de Star Wars esse filme. Quando a gente assistiu o filme, e aí você falou logo em seguida, nem é tão Star Wars assim. Eu discordo. Discordo Não é. de você, porque, tipo, tem tudo de Star Wars ali, só não chama Star Wars. Tem espada flamejante, tem o Império Galáctico. Que não é sabre de luz, é diferente. Mas, pô, a espada luminosa, meu amigo. Tem o Império Galáctico. Qual que é a física daquilo ali, eu não entendo, mas enfim, existe. Ah, não, vai falar de física, eu acho que aí fica complicado. Realmente, já era complicado no Star Wars, vai falar de física agora, então... mas enfim, tem os rebeldes, tem o Império... Não, vamos direto, spoilers, tá? A gente vai ter spoilers aqui, sim, verdade. O filme tá chegando aí já, então a gente vai falar de coisas que acontecem ao longo do filme inteiro, tá bom? Vamos relembrar aqui, vamos fazer um flashback e explicar, né? Pelo que reza a lenda aí, o Zack Snyder chegou... Bateu lá na porta da Lucasfilm e falou assim, olha... Eu tenho aqui uma ideia pra fazer um filme de Star Wars com a minha assinatura. Aí leram o roteiro e falou assim, não, obrigado. Daí ele pegou, colocou o roteiro embaixo do braço, fez um copy-paste ali de outras coisas e veio bateu lá na Netflix falando assim, tem um filme aqui pra fazer pra vocês. Ele já tinha feito, né, tá fazendo lá os filmes de zumbi dele e tudo mais, Army of the Dead. Então ele tem um cartaz ali com a dona Netflix e conseguiu vender esse projeto pra eles. E daí, assim, eu fui com a expectativa de que ia ser realmente o Star Wars. O primeiro trailer mostra, né, tipo, naves, tem o Rebelde já no nome, mas eu acho que ele é menos Star Wars do que ele poderia ser. Embora ele tenha muita coisa de Star Wars ali no meio. Por isso que essa discordância que a gente estava tendo aqui no começo, né? Mas eu acho que você lembrar disso e dessa história de bastidores aí, e você fazer essa comparação com Star Wars, ela não necessariamente desabou no filme, o Rebel Moon, porque eu acho que o que o filme tem de mais interessante é justamente você imaginar como que o Zack Snyder entraria no universo de Star Wars e nas coisas que são tradicionais de Star Wars. Seja o discurso contra a guerra, seja toda uma ideia de fazer um pastiche de faroeste, ópera espacial e história de samurai. Os filmes do Zack Snyder já são um pastiche por conta própria, porque é um cara que pega e ele cola muitas referências de quadrinhos, de anime, de coisas de cultura pop mundial em geral. Então nos filmes dele já tem isso, então seria interessante ver como que ele entra num outro universo, que é também um universo de pastiche. De você pegar referências mil e fazer essa colagem e transformar numa coisa nova. Pra mim, essa comparação é o que o filme tem mais de interessante. Eu imagino, inclusive, quais foram os pontos dessa história que fizeram a Lucasfilm falar, olha só, isso aqui talvez não tenha tanto cara de Star Wars. O tratamento que ele faz da guerra e dos combatentes de guerra. Pra mim, o momento mais forte do filme é quando você tem lá aqueles soldados que parecem uns veteranos de guerra do Afeganistão ameaçando violentar a menina. Tipo, aquilo não cabe em Star Wars, porque... Principalmente na Lucasfilm embaixo da Disney, né? Exatamente. Mas desde sempre aquilo nunca coube em Star Wars, porque, embora Star Wars tenha várias coisas de teor um pouco sexualizado e tal, isso é muito leve comparado com o que o Zack Snyder faz nos filmes dele. Então, tipo, ele criar o exército com esse viés, dessa maneira, com caras que são realmente marcados pela guerra a ponto de serem figuras muito mais violentas do que aquela coisa fascista da Segunda Guerra Mundial, isso pra mim já mostra um pouco a diferença de uma coisa pra outra, e aí Star Wars meio que, tipo, dá pra você criar uma comparação entre Rebel Moon e Star Wars e entender mais Star Wars a partir do que ele faz em Rebel Moon.
Faz sentido isso? Não sei se faz sentido. Tá. Mas, tipo, pra mim é o que o filme tem de mais interessante. Cara, de resto, eu acho que é um filme muito aquém de expectativas, assim, sabe? Tipo, em relação à estética, em relação à criação de universo. A criação de universo desse filme é muito pobre. Sinto que fica tudo aquém, entendeu? Então, essa comparação pra mim é o que o filme tem de mais valoroso. Eu acho que, assim, o problema desse filme é que ele é pensado já como um universo, como uma série de filmes, como uma franquia. Esse que é o problema dele. Cara, você quer fazer uma franquia? Começa pequeno, sabe? Eu sei que é difícil falar isso pro Zack Snyder. Mas, cara, desenvolve bem uma coisa. Daí depois você vai expandindo. Você não pode chegar no primeiro filme e já falar assim, olha só, tem 49 planetas e a gente vai visitar todos eles em um filme só. Caralho! Isso é bem Star Wars também. Então, mas a gente começa em Tatooine e a gente vai pra... O primeiro filme vai pra onde? O primeiro filme nem vai pra Coruscant, né? Não vai pra Coruscant. Coruscant vai depois. Enfim. Sim, Você entendeu o que eu tô falando? Tipo, Você não precisa fazer tudo de uma vez só. Uhum. Vai expandindo. Isso é expandir o universo. Não é você pegar e fazer um universo gigantesco de uma vez só. Dito isso, assim, eu gosto das ideias que estão ali. Eu acho que ele tem problema justamente pelo o escopo que o Snyder quis dar pra tudo. Eu acho que ele deveria começar pequeno e depois ir aumentando. Eu acho que tem personagens muito bacanas, criados, mas do jeito que a história foi montada e contada, ela fica rasa. Perto de... É isso, ele quer mostrar tanta coisa que ele não consegue dar atenção, não consegue criar a empatia, a ligação com os personagens, e esse que é o problema. Tinha uma ideia muito grande, muito boa, e ele não consegue dar profundidade pra tudo isso, não consegue criar essa ligação dele da gente que tá assistindo com os personagens que ele criou. Eu acho que isso é menos um problema do filme e mais um problema do próprio Snyder e as limitações criativas do Snyder. Eu acho que ele trabalha, nos melhores momentos da carreira dele, ele trabalhou com um material que já existia, seja o 300, seja o Watchmen, seja o Dawn of the Dead, com material que já existia, e aí ele dá uma versão dele estetizada, uma versão que carrega a visão de mundo dele, entendeu? Tipo, nos momentos em que foi pedido que ele criasse alguma coisa do zero, eu acho que o único momento em que isso se justifica e funciona mais ou menos é no Sucker Punch. Porque o Sucker Punch é o filme mais próximo que o Snyder fez dele olhar os caprichos dele e os temas dele de uma maneira crítica. Porque era um filme de fetiche, abertamente um filme de fetiche, que falava, olha, essas meninas aqui, elas foram todas instrumentalizadas numa fantasia masculina, que de fato é isso o filme, porque é a fantasia do cara, ele dopa as meninas, elas estão sonhando sobre aquilo. Então, tipo, ali eu acho que ele conseguiu meio que articular um olhar sobre a própria obra dele e o jeito dele fazer as coisas. Nesse caso, ele tá entrando num universo de pastiche, que é o do Star Wars. O negócio dele sempre foi pastiche, e aí ele não consegue articular uma visão de mundo e uma construção de sci-fi, uma construção de universo. Então a construção de universo desse filme é tipo de uma moleque de 13 anos, entendeu? É muito pobre. Muito ruim, assim. Você começa o filme com aquela coisa da nave saindo da vagina lá, essa ideia do transporte entre portais e tal. Isso é abandonado no filme, nunca mais entram nisso. Os mundos todos, eles não têm nenhuma particularidade. Então, tipo, a construção de universo, beleza, você nunca espera que uma ópera espacial dessa, ela seja o Star Trek, entendeu? Um negócio super pesado, ou então, sei lá, Frank Herbert, uma coisa sci-fi hardcore. Você nunca espera isso. Mas, pô, você espera o mínimo, entendeu? E eu acho que ele não consegue fazer o mínimo de construção de universo ali. E realmente, ele tá tentando sonhar alto e tal. Eu não acho ruim ele sonhar alto. Pra mim tem que botar tudo mesmo, entendeu? Em vez de você ficar mastigando um negócio e cozinhando um negócio que não sai do lugar. Tipo o primeiro Duna do Villeneuve. Filme que não sai do lugar, entendeu? Isso me deixa muito mais frustrado. Prefiro que o cara bote tudo que ele tem no filme. O problema é que o Snyder não tem muito pra botar. Tá. E aí, isso pra mim, o problema tá em outro lugar, entendeu? Então, tipo, o filme ele não oferece um desafio pro espectador, não oferece um mistério, não oferece uma coisa que te instigue pra você entrar no filme e falar, puta, que legal, quero ver que virada que vai ter aqui.
A virada no final, aí você vê que, tipo, tem um personagem que vai meio que virar casaca. Porque isso é clássico de Star Wars também, né? Lando Calrissian. Então, você tem várias situações ali que a gente já viu e tal, então eu acho que faltou ali o Zack Snyder ter a luz e falar, putz, eu preciso oferecer alguma coisa aqui além dos temas que já me acompanham e tal. Então, tipo, os temas que acompanham ele, quais são? Tipo, você fazer referência a hentai, fazer uma referência meio alternativa, assim, né? Então você tem o personagem do Ed Skrein, que é o personagem mais legal do filme, que é o vilão. Os personagens do Snyder tem essa coisa meio proto-fascista e tal. Esse personagem, obviamente, é isso. E tem ali do lado também uma coisa meio de hentai, tipo tentáculos. Outra coisa de Snyder clássico. E quando eu saí da sessão lá, eu falei pra você, cara, quem gosta de Snyder vai gostar disso daqui. E quem não gosta não vai gostar. É simples assim. E daí a pergunta é, o Snyder tá errado em fazer uma coisa pros fãs dele? Essa que é a pergunta aqui que eu fico me questionando até, entendeu? Ele tá errado em fazer umas coisas pro público dele, que ele já sabe que ele tem, e nisso ele agrada, né? Tipo, você joga aí no IMDb, joga no Rotten Tomatoes, né? A crítica tá hoje, dia 19 de dezembro, quando a gente tá gravando isso aqui, tava quase 80% positivo de público, e de crítica tava um pouquinho acima de 20%. De aprovação, né? Então, é isso, ele tá jogando no seguro, ele tá jogando no dele, né? Nas regras dele, pro público dele. Então ele faz as coisas que agradam esse público, que agradam a ele e, consequentemente, o público que ele criou. Desde Dawn of the Dead, depois com 300 e Liga e tudo mais. A galera que fez campanha, ele conseguiu fazer com que o Snyder Cut fosse lançado, né? Tipo, com 10 milhões de dólares a mais pra ele refilmar coisas, regravar, jogar um negócio num formato estranho pra caramba, 4x3, numa TV, hoje todo mundo com TV wide, em preto e branco, mas tá lá, ele consegue fazer as coisas que ele quer e agrada o público dele. E o Snyder Cut da Liga é melhor do que o do Joss Whedon. Não vamos voltar nessa história, né? Mas enfim, eu entendo o que você tá dizendo. Inclusive. E ele já falou que vai ter um Snyder Cut desse filme. É claro que vai ter. Esse que é o problema de novo, cara. Tipo, é isso. Porra, você tá com carta branca, faz o que você quer fazer. Aí que tá, ele tem carta branca, ele pode fazer o que ele faz o que ele quer fazer e tal, enfim, ele tem essa liberdade, mas eu acho que falta aí alguma coisa que instigue ele a criar alguma coisa. Putz, não vou dizer a mais, porque, tipo, é isso, o cinema dele é esse, eu acho que não tem mistério. Eu acredito até que as pessoas meio que vão ver esses filmes sabendo o que esperar e se agradam, porque, enfim, ele tá jogando no familiar, os filmes são aquilo. Mas eu acho que mesmo assim, esse filme ele tá muito abaixo dos outros, porque ele é muito precário visualmente, você vê que você fazer uma ópera espacial dentro do estúdio fechado, em que você vê que tá todo mundo atuando na frente da tela, cara, isso é muito insuficiente. Você precisa realmente ter uma luz e você ter um olhar muito apurado para você conseguir botar as pessoas dentro do filme, naquele universo, sem mostrar que você tá fazendo um teatrinho numa sala fechada ali, entendeu? Então, tipo, por exemplo, quando visita certos planetas, cara, é muito feio, na moral. Tipo, tem um planeta onde o personagem do Ray Fisher tá lá se escondendo com a irmã dele, que é o alienígena, que é o rei, chega todo mundo lá de repente e, cara, te desafio a entender qual que é a escala daquelas construções, daquelas pilastras que tem ali, porque, tipo, a nave desce num pátio, tem as coisas no fundo, a nave atravessa, tem umas coisas, mas aquilo é uma construção que tá no fundo do cenário, são torres residenciais, aquilo é uma pilastra no próprio pátio, ali onde a nave desce, tipo, desce as naves, de repente aparece, todo mundo se encontra no meio da cena, assim, parece o cinema dos anos 1910. Todo mundo se encontra na frente da câmera, assim. E é um cinema meio teatro, entendeu? E tipo, velho, dá pra ver que ali você só tem uma tela, no fundo não tem mais nada. E o pátio meio que reluzente, assim, os caras só enceraram o chão, entendeu? Muito pobre, cara, muito pobre. Então, tipo, eu acho que o Zack Snyder que as pessoas gostam é um Zack Snyder do estetizado, do cara da câmera lenta, do cara do movimento de câmera e tal. Esse filme não tem muito a oferecer pra quem é fã nesse sentido, entendeu? Acho muito feio. Feio mesmo, assim. Tipo, falei que o filme do Homem-Aranha é feio, não sei o que, o mais recente aí. Esse filme, nossa, 3 vezes mais feio. Mas daí você pergunta, porra... É foda, a comparação que eu vou fazer é até sacanagem, mas... O Tarantino faz o cinema dele juntando um monte de coisa. Eu ia falar de Tarantino também, porque, tipo... E o Snyder tá fazendo isso também.
Tarantino a gente elogia, o Snyder a gente critica. Assim, eu acho que eu entendo que a diferença é o Tarantino sabe contar uma história. Não tem uma história onde o Snyder tá querendo contar. Não tem ainda. Não tem uma história aí. Tem só uma fórmula e, enfim, ele passa por essa fórmula de um jeito meio burocrático. Parece que ele recebeu dinheiro, já que fazer o filme e tal, ele foi lá e fez e não botou muita reflexão sobre o filme que ele tava fazendo. O lance de você coletar um monte de referência e fazer uma colagem disso, pra mim não é um problema, porque o Snyder sempre vai ser o Snyder, ele sempre vai ter um olhar ali, seja sexualizado, seja politizado e tal, que é o olhar dele. Então eu fico meio frustrado. Eu tava muito afim de enxergar alguma coisa nesse filme que fosse legal. Eu adoro Space Opera. Eu acho que é um gênero que permite que você seja meio galhofeiro e tal. E o Snyder já tem uma tendência a ser a galhofa, sacou? Eu prefiro quando ele vai uma coisa mais pop mesmo, do que quando ele tenta fazer um negócio mega sério como o Snyder Cut. Então eu preferiria que ele botasse pelo menos um pouco mais de talento ali pra fazer um negócio que tem uma qualidade, entendeu? Agora, se ele faz um filme bom com isso ou não, a gente vai decidir agora com os nossos ovos. Vamos lá. Bora. Bom, lembrando que o Caio fez a crítica, tá lá no site Omelete. Deu 4 ovos. E o Caio deu 4 ovos pro filme. Eu vou abaixo do Caio, eu vou dar 3 ovos aqui. Eu acho o filme bom, eu acho pelo que ele se propõe, na ideia ali, pela promessa do que pode vingar ainda, né, na parte 2, a gente já viu aqui na CCXP que já tem, né, a segunda parte já foi rodada também, em breve a gente vai poder assistir. Pelo que pode vir por aí, eu dou aí o meu voto de confiança mais uma vez pro Snyder, 3 ovos, um bom filme pra Rebel Moon. Aliás, vamos deixar aqui a sugestão de você entrar lá no omelete.com.br, leia a opinião do Caio, porque ele consegue basear bem ali, fundamentar bem o ponto de vista dele. Na minha opinião, o filme é 2 ovos, porque o Snyder ele sempre foi bom de um lado estético, ele conseguiu criar para ele uma identidade visual que as pessoas identificam muito rápido. Nesse caso, isso não tá no filme, porque o filme é todo precário visualmente, então ele precisava ter um certo orçamento ali, ele precisava ter um ambiente de trabalho e tal que não tem ali, que essa coisa de você filmar num fundo que é só o telão e tal, isso diminui os filmes no geral, não só o Rebel Moon, mas diminui os filmes no geral, que são feitos hoje nos Estados Unidos. Então o filme ele tá perdendo muito por conta disso. E os filmes do Snyder, eles dependem muito dessa coisa visual, porque de resto, criação de mitologia, criação de universo, quando o Snyder não trabalha com material que já foi publicado antes, ele sofre muito para criar uma coisa do zero. Então, em relação a isso, acho que o filme ele é pobre mesmo. Eu não vou dar um ovo, porque tô dando 2, porque eu acho que na comparação com Star Wars, dá para você realmente iluminar certas questões ali que são próprias de Star Wars e como ele enxerga isso. Então, na comparação, é um filme que tem um certo valor aí, de como você enxerga os imperiais. Por exemplo, ele não vê nos imperiais só uma coisa de Segunda Guerra fascista. Para ele, tipo, tem um elemento ali que é mais moderno, mais contemporâneo de guerra, do trauma da guerra. Tem certas questões ali psicossexuais também que são muito do cinema do Snyder e estavam em Star Wars, mas aí ele olha de um jeito Foi a lupa, mais com a lupa realmente. Então, tipo, acho que o filme vale por isso. E, poxa, tomara que no segundo filme ele consiga arrumar certas coisas aí, tomara que o filme se ofereça mais e seja mais interessante mesmo. Por enquanto é só isso. Então, ó, e você? Conta aí pra gente, o que você achou de Rebel Moon, né, a parte 1, tá aí disponível na Netflix, presente de Natal aí da netinha aí do Snyder pra você. Comenta aí embaixo o que você achou. 3 ovos, 2 ovos e 4 do Caio, a média dá 3 ovos, tá bom? Eu tô certo. Mas comenta aí embaixo, manda aí os seus comentários e a sua nota também. Valeu? Tchau! Até.